Meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula sobre a farmacologia da depressão. A gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns sintomas da depressão, as alterações neurobiológicas e as principais classes, dos fármacos antidepressivos. Aqui quem está falando é o professor Alan Grisolha. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, a depressão ela é o mais comum dos distúrbios afetivos, definidos como distúrbios do humor. E ela tem uma variação, desde manifestações leves, ali próximo do que seria normal, tendo em vista que você ficar triste é algo normal, mas pode ser, digamos assim, se de maneira exagerada, repetitiva e intensa demais, pode ser considerada patológica, até uma depressão grave ou psicológica, até nas situações acompanhadas de alucinações e delírios, aqueles pontos mais extremos. Nós temos aqui, nesses transtornos do humor, chamada depressão e a mania. Depressão e mania normalmente são considerados os opostos em termos de manifestação de alterações de humor. Um paciente pode apresentar somente depressão, aí vai ser, por isso existe esse termo depressão unipolar, aqui embaixo. Ele pode apresentar depressão e mania, pode apresentar, como mostra aqui a figura, pode apresentar os dois sintomas. Vou botar o laser aqui para vocês. Aí você vai chamar isso de depressão bipolar. Pode apresentar o transtorno misto. Você vai apresentar ali os dois meio que juntos. Aí a gente chama o humor misto. Então, tudo isso aqui são alterações do estado de humor. A depressão, que pode vir acompanhada ou não de mania. Aqui nessa imagem, e traz aqui o transtorno bipolar, transtorno de humor, um desenho esquemático. Que nesse caso o paciente varia de hipomania a mania, como ele está mostrando aqui nesse primeiro momento, aqui é um desenho esquemático, mostrando que esse paciente tem um episódio maníaco na parte superior, passando pela eutenia, que é o humor normal, que é essa linha aqui do meio representaria, e até a distimia, que é a depressão, que é essa linha aqui de baixo. Então eu tive aqui um paciente com transtorno bipolar. Em algum momento ele tem a mania, depois desce, vai para a depressão. Em algum momento uma hipomaníaco. Aí você tem aí manifestações mistas, de depressão e mania simultaneamente, como ele fala. Episódios de maníaco, mania, humor anormalmente elevado, expansivo. 3 ou 4 sintomas característicos. Daqui a pouco eu vou falar mais dos sintomas, tá? Aí um episódio de depressão maior, com humor, que aí seria esse ponto bem aqui. Perda do interesse, humor deprimido, e mais alguns outros sintomas, alteração de peso, a gente vai falar já deles. Episódio hipomaníaco, que está aqui, que é um humor elevado, expansivo. E o episódio misto, que preenche tantos critérios de episódio maníaco como depressivo. Então isso aqui seria o quadro de manifestações clínicas de um paciente, por exemplo, com transtorno bipolar, que pode ter esses 4 tipos de episódios. Aqui só dando exemplo, para vocês, transtornos de humor. Aqui talvez o mais comum, o transtorno mais comum envolvendo humor, é a depressão maior. O paciente pode ter um episódio único ou episódios recorrentes. Então a depressão maior é o transtorno de humor mais comum. Então o paciente vem aqui com humor normal e tem um episódio de depressão maior que pode vir a se repetir mais à frente. Caracteriza como ocorrência de pelo menos um único episódio depressivo maior, embora a maioria dos pacientes apresente episódios recorrentes. Essas alterações de humor, existem muitas classificações clínicas que vão depender basicamente do tipo de transtorno que o paciente apresenta, a intensidade desse transtorno, a duração e a reprodutibilidade,
quantas vezes aquilo vai ocorrer. Então existe hoje, né, os transtornos de humor, a depressão, tem uma classificação clínica muito vasta. Não é nosso objetivo aqui detalhar, né? Estou mostrando aqui para vocês alguns mais comuns, né? E que sintomas são esses, né, para a gente classificar ali o paciente com depressão nesses transtornos, por exemplo, humor depressivo, alteração do sono, que pode ser caracterizado por alguns pacientes apresentarem insônias, outro hipersonia, dormir muito, né? Incapacidade de sentir prazer, aquilo que dava prazer antes agora não dá mais prazer, sentimento de desvalia ou culpa, fadiga, né? Perda de energia, já não consegue se tornar uma pessoa produtiva o tempo inteiro, cansada. Isso acontece conversando com os alunos, né? A gente fica brincando assim. Sempre gostei dessa, professor, quando chega no final do semestre está todo mundo assim já. Mas calma, ficar cansado e é normal, né, gente? Aí quando aquilo é persistente, né, repetitivo, sem nenhum motivo, no final do semestre até o professor está cansado também. É normal, mas aí quando se junta pelo menos 4 desses sintomas ali de maneira diminuição da concentração, alteração do apetite e do peso. Alguns pacientes podem ter aumento do peso, engordar, e outros podem ter diminuição, né? Ou seja, começar a perder muito peso sem se alimentar direito. Alteração psicomotor, que pode ser ou agitação ou um retardo psicomotor. Pensamentos recorrentes de morte, né? Ideação suicida e tentativa de suicídio. Se o paciente que desenvolve, né, depressão maior, ele precisa de um tratamento farmacológico. Esse conjunto, né, de sintomas aqui, principalmente esse último sintoma, é muito perigoso, né? Isso no final o paciente pode tentar suicídio. Então a presença de 5 ou mais sintomas por pelo menos 2 semanas vai caracterizar, né? Aqui, bora voltar aqui um pouquinho. Justamente um episódio, né, de depressão maior, isso caracteriza. Bem, além disso, tem como a gente mostrou ainda agora, né, o transtorno afetivo bipolar e vai ter a mania, que são os sintomas quase que opostos do que a gente estava vendo agora. O paciente tem uma autoestima inflada, tem uma sensação de grandiosidade, né, diminuição, passa a dormir pouco, né, se sentir hiperativo, diminuição da necessidade do sono, loquacidade, né, e começa a ter eloquência ali na sua fala e falar e tudo. Fuga de ideias, mas ao mesmo tempo consegue manter uma linha de raciocínio, então, com muita atividade cerebral, então ele está pensando várias coisas. Dispersão, né? Aumento da atividade física ou agitação psicomotora. Envolvimento excessivo em atividades prazerosas. Comportamentos de risco, né? Perde a noção do perigo. Então, isso aqui é o pacientes que naquele transtorno bipolar que desenvolve mania passam a ter esse tipo de comportamento. Tem relatos na literatura, né, de pacientes que investem tudo, né, do seu dinheiro, tem total confiança no que estão fazendo e depois perdem muito dinheiro, né, quando estão nesses transtornos, quando ele está no pico lá na mania. E assim, até um risco de vida, né, perde a noção, pega o carro, sai dirigindo em alta velocidade, tudo. Também são alterações. Então, mas esses transtornos, né? Aí vem a grande questão aqui que a gente tem que entender antes de falar dos fármacos, né? Quem são os neurotransmissores envolvidos? Quais são os circuitos, né, que vão fazer os pacientes apresentar esses sintomas? Então, os neurotransmissores, circuitos do humor, né? 3 neurotransmissores principais estão implicados hoje na fisiopatologia, né, no processo para o paciente ter esse transtorno de humor, e hoje eles são basicamente a base do tratamento farmacológico, que é a serotonina, como a gente vê aqui na engrenagem, a dopamina e a norepinefrina. Então se acredita que existe uma hipótese, né, a hipótese que esses sintomas, né, esses transtornos de humor envolvam disfunção desses três sistemas.
Repetindo, serotonina, dopa e nora. Praticamente todos os tratamentos, hoje, daqui a pouco a gente vai começar a abordar os tratamentos farmacológicos. Todos os tratamentos farmacológicos, eles disponíveis hoje, né? Eles atuam sobre um ou dois desses mecanismos aqui, pelo menos, para tentar recuperar um paciente com depressão. Aí vem a hipótese, né, monoaminérgica da depressão. Ela diz o quê? Ela começou de maneira simples, essa hipótese, e cada vez mais vem surgindo mais informações sobre o que seria, né, as alterações biológicas na depressão. Tá? Então, a hipótese de que ela se deve à depressão, né, uma deficiência desses neurotransmissores monoaminérgicos. A mania pode representar o processo oposto devido a um excesso de neurotransmissores monoaminérgicos. Então, é um negócio meio complexo. Inicialmente, né, quando surgiu essa hipótese, se acreditava principalmente, gente, na alteração desses dois neurotransmissores que estão aqui na imagem. Um que é a serotonina, que é o 5-HT, que é 5-hidroxitriptamina. Aqui o outro, a norepinefrina. Então, logo quando surgiu a hipótese monoaminérgica da depressão, o que ele falava? Que você tinha baixas concentrações desses neurotransmissores em determinadas regiões do sistema nervoso central. E isso era responsável, né, pelos sintomas da depressão. Não se falava tanto de dopamina, né? Dopamina que eu estava aqui, ela era um pouco menos colocada com menor importância. Hoje, né, novas informações vêm surgindo e essa hipótese ela vem evoluindo cada vez mais. Aí o que ele fala? Que hoje em dia a teoria monoaminérgica sugere que todo o sistema de neurotransmissão monoaminérgica de todas as três monaminas, nora, serotonina e dopa, estão alteradas. E essa alteração ela pode variar de paciente em paciente a partir do perfil de sintomas que esse paciente apresenta. Que tipo de sintomatologia? Ele tem mania, ele não tem mania? É só depressão maior? Qual a intensidade disso? Então isso vai variar bastante de acordo com o quadro do paciente. Como eu falei lá no início da aula, existe uma classificação clínica da depressão muito grande, são vários subtipos. O transtorno bipolar tem vários subtipos e a depressão também. Então isso se refere muito a que tipo de alteração tu tem nesses neurotransmissores. Então aqui seria um cérebro normal, né, o sistema nervoso normal. O estado normal, na ausência de depressão, você tem aqui as três vias, nora, serotonina de amarelo, dopamina de azul, normalmente aqui sinalizando normal, seus receptores. E a depressão seria, inicialmente a teoria, né, monoaminética da depressão começou mostrando alteração desses neurotransmissores, né, principalmente a serotonina e a nora, e hoje já se dá mais importância para a alteração de vias dopaminérgicas também. E posteriormente os dados mais recentes mostraram, né, que além da alteração de neurotransmissores, nós já temos alterações dos receptores também, da expressão de receptores. Aí você já ouve falar na hipótese dos receptores monoaminérgicos da depressão. Então essa diminuição de neurotransmissores que a gente observou inicialmente provocaria uma suprarregulação, ou seja, um aumento desses receptores, principalmente no córtex cerebral. Então você tem um aumento da expressão desses receptores, como a gente pode ver que é a diferença entre as duas imagens. Então a gente vê que isso vai se tornando cada vez mais complexo, né? Não é somente a diminuição de neurotransmissores, mas parece que tem mais mecanismos envolvendo, né? Envolvendo também os receptores. Então você tem um aumento da quantidade de receptores que também está envolvido no processo da depressão. Além disso, né, outros trabalhos vêm mostrando a importância do fator neuronal derivado do cérebro, que é o BDNF. Né? O que o BDNF faz? Ele mantém a viabilidade de neurônios cerebrais. Ele impede que o neurônio ocorra a apoptose do neurônio.
Só que tem se demonstrado, que os trabalhos têm mostrando que no estresse, né, sob estresse, estresse crônico principalmente, muitos pacientes apresentam uma supressão, né, uma repressão do gene para a síntese do BNDF, como ele está mostrando aqui, o estresse constante crônico. Suprime e você diminui a produção do BDNF. A partir disso que você reduz a presença do BNF, a célula, eu achei muito bonitinha essa figura aqui, né? Você já não tem mais aqui a fonte de BDNF, né? A célula começa a fazer apoptose, olha ela com a faquinha aqui. Então começa a morrer. Então na depressão isso acontece e você tem diminuição da expressão de neurônios viáveis em determinadas regiões, como o hipocampo, córtex pré-frontal. Então leva uma atrofia e possível apoptose dos neurônios vulneráveis. Então, na própria depressão, a gente também tem um envolvimento. Né? Hoje já se mostrou que, além das monoaminas, da alteração da expressão de receptores, você também tem alterações aqui no BDNF. Tá? E aqui, essa figura ela é muito ilustrativa. Você tem aqui o lado normal, né? O neurônio aqui normal, vivo, e aqui em apoptose, né? Levando à morte. E tem até uma certa atrofia no sistema nervoso central. Aqui essa figura aqui do, deixa eu pegar essa figura aqui do Hang, né? Então ela mostra aqui todos os circuitos e traz mais um circuito aqui pra gente, que é o endócrino, né? Mostrando liberação de cortisol, e isso já foi demonstrado. Que o estresse, né? Tudo está envolvido com estresse. Claro, existe um componente genético muito importante aqui, que esse estresse, algumas pessoas podem ser mais suscetíveis do que outras, então não é um gene, mas um conjunto de genes que leva a pessoa a responder a esse estresse. Então o estresse, né, ele vai promover alterações endócrinas e de neurotransmissores. Aí coloca aqui o glutamato te coloca o glutamato e está envolvido em tudo, né? Tendo em vista que tem neurônio glutamatérgico em todas as vias, né, interagindo com todos eles. Todos os neurônios. Você tem aqui alterações da via nora, que aí deu destaque para duas vias, tá? Serotonina, nora, e aqui o BDNF, né, fator neuronal derivado do cérebro, tá? Então a gente tem essas três principais que vão atuar em seus respectivos receptores e no processo de depressão você teria aqui um aumento da apoptose neuronal envolvendo todas essas moléculas sinalizadoras. Esse aumento da apoptose, né, através da inibição, muitas vezes inibição, deixa eu ver aqui, eles atuando inibindo a resposta de transcrição dos genes, que vai ser prejudicial, levando a apoptose, perda de neurônios hipocampais, por exemplo. Aí você vai lá e desenvolve os sintomas depressivos. Por um lado, você também inibe a neurogênese, né? Então tem uma diminuição ali. Então, o que acontece aqui, resumidamente, né? Eu vou tentar resumir aqui essa salada de neurotransmissores. Tu tem uma espécie de aquele estresse inicial, aquelas situações, uma vida corrida, muito trabalho, dormindo pouco, preocupações, se alimentando mal, né? A alimentação ela é muito importante no processo de desenvolvimento de depressão. A gente sabe que a serotonina ela é sintetizada a partir de um aminoácido que é essencial. E uma má alimentação também colabora para isso. No final das contas, você tem um remodelamento, né, cerebral. Isso que ele está mostrando essa imagem lá do Hang, livro de farmacologia. E o paciente passa a desenvolver aqueles sintomas depressivos. Então a gente vê que a depressão ela não se manifesta de uma hora para outra. Assim. Ela tem toda uma via de sinalização que vai levando a várias alterações neuroquímicas que depois mexe com a apoptose de neurônios, densidade neuronal, ali em regiões como hipocampo, córtex, até que o paciente vai lá e desenvolve os sintomas depressivos. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui nesse vídeo, nessa primeira parte,
E aí eu vou esperar vocês no próximo vídeo, tá ok? Para a gente falar um pouco sobre as principais classes de maneira bem rápida e bem resumida. As principais classes dos fármacos antidepressivos. Então, um abração, bom estudo aí para vocês.